Olá, pessoal. Então, eu sou a Marina, juntamente com a Liliane, nós somos servidoras da Unipampa, e o Daniel, que é acadêmico do curso de agronomia da Unipampa. Nós vamos, então, mediar este evento, que é um evento bem importante, faz parte da programação da FECIPampa, a FECIPampa que nós temos divulgado nos últimos dias, né, que é a Feira de Ciências do Pampa, que vai ocorrer lá no dia 27/8. Porém, juntamente com o evento da feira, nós sempre pensamos em fazer esse momento formativo anteriormente, para poder compartilhar experiências. Então, hoje nós teremos o nosso primeiro evento formativo, e ele envolve, então, dois momentos, né? No primeiro momento, do compartilhar ao inspirar, nós vamos fazer uma troca de experiências com as painelistas, que serão apresentadas na sequência, e no segundo momento nós vamos estar mostrando um pouquinho de como escrever um resumo acadêmico, né, para auxiliá-los, então, no momento inicial da feira, que é o período de inscrições dos resumos, que compõe a primeira etapa da nossa feira de ciências. Certo? Isso mesmo, pessoal. E esse movimento do compartilhar experiências, inspirar, nós convidamos 3 professoras, que são as nossas painelistas, as nossas professoras super parceiras e colaboradoras, e por coincidência, pessoal, as 3 profs convidadas de hoje, elas trabalham na mesma escola, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena, da cidade de Santa Maria, que é uma cidade da região central, e que é uma possibilidade de nós trocarmos ideias, experiências, afinal, o que vem acontecendo lá na cidade de Santa Maria? É um movimento de trocas em que a cidade de Itaqui poderá ter conhecimento, ampliar os seus horizontes, as suas possibilidades. E o que também é interessante, pessoal, que esse momento formativo, por que foi pensado isso que a Marina estava comentando? É um movimento que faz parte da FECIPampa Campus Itaqui, que tem nós teremos um evento que será realizado no dia 27 de agosto, que é a nossa feira virtual. Mas antes disso, como um momento de colaborar com a comunidade, com os futuros participantes da feira, porque para participar dessa futura feira do dia 27 de agosto, é uma feira voltada para a educação básica, para estudantes e os profissionais da educação básica. E, entretanto, a gente viu e percebeu a necessidade de compartilhar para além, não só para os participantes da feira que irão concorrer nesse momento, que vai ser o momento municipal, mas também de ampliar os horizontes de qualquer profissional. Você aí que está nos assistindo, sejam estudantes, sejam profissionais de outras áreas que tenham interesse, que sejam simpatizantes pela FECIPampa, e também pessoas que queiram se integrar. Afinal, como é que funcionam essas feiras integradoras? Então, nesse movimento de compartilhar trocas, a gente trouxe essas profissionais que estão fazendo movimentos bem legais na sua escola e já estão buscando reconhecimento e valorização na cidade da Santa Maria, já são reconhecidas por esses movimentos em feiras. Então, esse espaço de troca, pessoal, é um movimento muito importante, interessante, um movimento de partilha. Então, a gente convida vocês para que nesse movimento agora nós iremos conversar com cada uma delas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que cada uma delas desenvolveu na sua cidade, nesses movimentos em que puderam compartilhar os seus inventos. Então, vamos começar com a professora Michele Antunes, que ela atua nas ciências da natureza, na área de ciências da natureza, e ela tem dado aula no ensino fundamental nos anos finais. E ela desenvolveu alguns projetos e tem uma experiência bem interessante, bem bacana compartilhar, né, através de um relato de experiência, como é que tem ocorrido as feiras de ciências na escola em que as profs atuam, né, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena. Então, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por partilhar esse momento conosco, um movimento de troca, em que a gente terá a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho bacana que tu vem desenvolvendo na escola. Muito obrigada, pessoal. Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Michele. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Que é o momento... Agora eu só vou parar de compartilhar aqui. Tá. É um prazer estar participando desse momento. Eu estou muito feliz de poder representar a escola e poder estar participando desse momento formativo. Espero contribuir
né? Vai ser bem rapidinho para dar tempo de todo mundo e não ficar cansativo. Deixa eu compartilhar. O que é bem interessante, né, gurias, esses movimentos que vocês acabaram fazendo parcerias, um movimento bem integrador, inspirador, e é isso que é legal desses movimentos, de a gente conhecer um pouquinho mais o que nas outras cidades, nas outras instituições, as pessoas vêm desenvolvendo, vêm se inspirando e articulando nessas escolas. É isso aí, então, vamos lá. Então, eu sou a professora Michele Antunes, né? Como já foi apresentada, sou professora de Ciências da Natureza da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena e vou trazer, então, um relato de experiência sobre as feiras das ciências que acontecem lá na escola, né? Espero contribuir com esse momento aí com vocês. Um pouquinho só para contextualizar da nossa escola, então, como já foi falado, né, anteriormente, é uma escola da Rede Municipal de Santa Maria, se localiza no bairro de Camobi, próximo à Universidade Federal de Santa Maria. Esse ano a escola completou 49 anos e atualmente a gente atende turmas de educação infantil, que iniciou esse segmento desde 2019, com turmas de pré-A e pré-B, e também atendemos turmas de 1º a 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental e de 6º a 9º dos anos finais do ensino fundamental. Atualmente, nós temos 490 alunos na escola, 27 colaboradores, desses 27, 21 professores. Acho importante fazer essa contextualização da escola, né? Então, agora sim, partindo para a Feira das Ciências, e como vocês percebem no título, já tem uma diferença, e essa diferença ela é muito importante, né? No início, né, a gente chamava ela de Feira de Ciências, como normalmente a gente encontra aí nas escolas, mas a gente fez uma mudança que eu considero bem interessante e estratégica, né? A gente saiu do Feira de Ciências, onde ela era focada exclusivamente para uma única área do conhecimento, que era de ciências da natureza, e ela passou a abranger todas as áreas do conhecimento. Então, ela passou a ser chamada de Feira das Ciências. É uma mudança pequena, mas é uma mudança muito importante. Muda toda a perspectiva do evento. Então, a gente fez essa alteração com essa intenção de abranger todas as áreas e que todas as áreas se sintam contempladas e motivadas a participar. E aí, falando um pouquinho sobre a organização. Claro que o que eu vou trazer aqui é basicamente as nossas experiências no âmbito presencial, né? A gente se encontra nessa situação pandêmica e diferente, né? Agora no âmbito virtual, mas ao final eu também quero trazer um pouquinho do que a gente fez no âmbito virtual, né? Para 2020 e o que a gente tem de perspectiva para 2021, tá? Mas aí, focando, então, na nossa maior experiência, né, que foi dentro do âmbito presencial, como que se dava essa organização? A participação na Feira das Ciências ela é uma participação voluntária, então existe uma sensibilização para os alunos participarem. Então, é um movimento que parte dos alunos. Eles escolhem participar, eles têm a liberdade de escolher o assunto que eles vão trabalhar, eles também têm a liberdade de fazerem sozinhos, em dupla, ou escolherem a equipe de trabalho. A equipe de trabalho pode ser de colegas da mesma turma, pode ser de colegas de outras turmas, inclusive de outros anos. E aí, falando especificamente para os anos finais, que tem vários professores que podem ser escolhidos como orientadores, né? A partir da escolha do tema, então, eles vão escolher qual é o professor orientador que vai dar continuidade com eles nesse trabalho. Chamei atenção para estagiários, porque a nossa escola ela tem, historicamente, a participação de muitos estagiários, então os estagiários são super bem-vindos e sempre muito proativos. Então, muitas vezes acontece dos estagiários serem escolhidos como orientadores do trabalho. E aí, nesse caso, o professor, né, que está acompanhando o estagiário, fica como co-orientador. Então, eu coloquei ali orientador, mas a gente sabe que pode ter tanto orientador quanto um co-orientador. Bom, feito isso, a gente solicita que eles façam uma inscrição oficial, né? Então, a gente abre um período de inscrição, eles fazem esse movimento também, né, de inscreverem lá o trabalho deles, então eles se comprometem, né, com esse trabalho que eles vão desenvolver,
E um detalhe para nós, né? A ficha de inscrição é muito importante, porque ela nos possibilita ter a ideia de quais trabalhos e quantos trabalhos vão ser, afinal de contas, apresentados. Para um âmbito presencial, isso é fundamental, porque nos ajuda a ter uma noção de espaço, das necessidades dos trabalhos, né? Então, a gente consegue organizar uma feira bacana, assim. E ainda para complementar essa questão da organização, muito importante que dentro da escola, então, a partir desses trabalhos, eles são selecionados, selecionado um trabalho por segmento, um trabalho para educação infantil, um trabalho para anos iniciais e um trabalho para anos finais, que vão representar a escola aí em âmbito municipal, na Feira Municipal aqui de Santa Maria, né? Na Feira de Ciências Municipal. Bom, para fazer essa avaliação, a gente organiza uma banca de avaliação com pessoas da comunidade escolar, ex-alunos, ex-estagiários ou estagiários que não estejam diretamente participando, né, da feira, inclusive colaboradores da escola, que também não tenham nenhum vínculo com algum estudante, né, que esteja participando da feira. Essa banca faz, então, essa avaliação e nos ajuda nessa indicação desses 3 trabalhos que vão representar a escola. Coloquei aqui um link que depois eu não sei se a gente vai disponibilizar essa apresentação, eu deixo aqui a possibilidade, né? Sim, Michele, nós iremos depois encaminhar todo o material que nós apresentarmos e também sugestões que vocês tiverem de links, depois a gente reencaminha todos os participantes por meio de e-mail, certo? Beleza, porque eu deixei alguns links de vídeos, ótimo, links claro. da escola. Sim. E aqui nesse primeiro eu resgatei uma reportagem de 2016 que saiu no site da prefeitura, onde foi exatamente o ano que a gente fez a mudança de Feira de Ciências para Feira das Ciências. E aí chamou atenção, assim, né, no município, foi feita uma reportagem lá com a gente para a gente explicar essa mudança. Então, muito legal, Michele. Sim, servirá até para nós também, nós subsidiarmos, né, Marina, a pequeno ajuste, porque seguindo, como tinha na Unipampa, o programa de Professipampa, Feiras de Ciências, nós não alteramos o nome, mas seguindo esses caminhos que vocês tiveram, nós achamos e acreditamos importante também fazermos esse movimento, porque nossa ideologia, nós acreditamos nisso. Tanto que nós colocamos na nossa chamada a questão da integração entre as áreas, mas vai reforçar mais se a gente fizer essa nomenclatura como vocês fizeram, bem bacana, e vamos nos inspirar também fazendo esse movimento de edição também, de ciências para dar ciências para reforçar. Faz toda a diferença. Sim. Muda toda a perspectiva. Que todo mundo pode, não ficar só na área de ciências, mas sim das... Isso. Muitas áreas do conhecimento desenvolviam muitos trabalhos bacanas e não achavam um espaço, né, dentro das nossas festas e eventos da escola, mas não tinham espaço onde poderiam, de fato, mostrar esse material. Então, foi excelente essa mudança para nós. E agora, então, eu quero só passar, né, assim, uma ideia de trabalhos que foram desenvolvidos na escola. Eu fiz um resgate, assim, desses últimos anos e eu vou passar bem rapidinho, porque eu acho interessante também abrir, assim, dar uma ideia de que trabalhos que estão sendo apresentados a partir dessa mudança de perspectiva da feira, né? E aí eu trouxe os primeiros, são os finalistas que eu chamei, que foram aqueles exatamente que foram selecionados para representar a escola nas feiras municipais. O primeiro que eu chamo a atenção aqui, que foi o primeiro escolhido, né, foi o Ações Sustentáveis no Ambiente Escolar, que é inclusive um projeto que num outro momento a gente pode conversar sobre ele, bem bacana, de várias ações que a gente começou a implementar em 2015 e ele continua até hoje, né, na escola. Ele permanece lá como uma atividade concomitante às áreas do conhecimento, e integradora, inclusive. Então, esse foi o primeiro trabalho que foi escolhido, né, internamente, apresentado na escola e escolhido para representar a escola no Michele, e vocês tinham um ponto de coleta, assim, de descarte, e, por exemplo, vocês chegaram também a mencionar sobre a questão de descarte de pilhas, de lâmpadas. Só uma curiosidade que suscitou agora, porque bem bacana esse movimento, porque às vezes a gente não sabe onde colocar, onde descartar esses tipos de itens.
Tu sabe que a questão de lâmpadas e pilhas, ela é assim, não tem como a gente ter se a gente não tem a parceria de quem vai resgatar isso na escola. Então, esse movimento a gente nunca conseguiu assim fazer, precisava fazer alguns contratos, e como escola pública, isso sempre foi um pouco mais complicado. Mas a gente tem uma parceria com o supermercado Peixo aqui em Santa Maria e outras farmácias, inclusive, que fazem, eles têm esse contrato e tem esse pessoal que vem resgatar esse material. Então, a gente até poderia fazer esse recolhimento na escola, mas, de qualquer forma, a gente teria que encaminhar a esses locais que tinham, então, esses parceiros. Por outro lado, o que a gente poderia fazer e que a gente fez, né, em relação à questão dos resíduos? Por exemplo, existe uma empresa que se chama Terra Cycle em São Paulo, que tem algumas empresas que ficam responsáveis por determinados resíduos específicos, né? Então, por exemplo, a Scott Bright é responsável hoje por recolher esponjas. Então, esse foi um dos programas nacionais de reciclagem que a gente se inscreveu, que não tem custo nenhum. Ao contrário, né, as escolas públicas podem se inscrever, por exemplo, encaminhar esses resíduos e ainda ganha centavos, mas quanto mais você encaminha, você ganha isso para o fundo do CPM da escola. Então, bacana, né? Era exatamente... Michele, duas questões importantes, sim, né? Aproveitando que tu mencionou sobre a questão da esponja, na escola também vocês fizeram a coleta de esponjas, porque assim, ó, bem interessante, porque eu, pelo menos, descarto no lixo normal, porque aqui na cidade nós não temos a coleta seletiva, tudo vai para o mesmo lugar. Então, Sim. assim, qual é a dica? Vocês também recolhiam também? Eu achei bem interessante. Eu posso deixar o link da Terra Cycle, porque é bem fácil de se inscrever, qualquer instituição pode se inscrever e se tornar um ponto de coleta. Então, a nossa escola é, desde 2015, já um ponto de coleta de esponja. E já mandamos vários para lá, né? Já mandamos vários. A Faber-Castell é outra parceira da Terra Cycle, porque ela também recolhe materiais de instrumentos de escrita, que a gente diz. Então, lapiseira, tesoura, borracha. Claro que a gente sempre faz assim faz um nivelamento, né? Dá um filtro do que é depositado ali, se realmente não pode ser reutilizado ou reencaminhado para quem está precisando, mas eventualmente realmente não tem o que fazer com aquela caneta, né? Aquele restinho da caneta que sobrou da lapiseira, o que faz com isso? Vai para o lixo comum. Então, não, né? Existe essa possibilidade de fazer essa parceria também. Eu estou citando duas, que na verdade são as que a gente conseguiu se inscrever lá na escola, mas existem várias outras, né? E assim, dentro desse projeto de ações sustentáveis, a gente consegue, então, separar o que é resíduo reciclável do que é resíduo não reciclável, né? E ainda conseguimos tirar parte do resíduo que é matéria orgânica para encaminhar para a composteira e para a horta. A nossa escola está localizada numa zona urbana e a gente tem um espaço muito pequeno de pátio, assim, que a gente consegue fazer uma horta, mas mesmo assim, desde 2015 foi feito todo um trabalho, um movimento para organizar toda essa parte, reestruturar a lateral da escola e reorganizar ali para que a gente conseguisse montar. E finalmente, em 2019, ainda antes da pandemia, que é essa última imagem aqui, a gente conseguiu ter uma colheita farta, mas foi algum tempo assim para a gente conseguir organizar isso. Inclusive, serragem de lápis também a gente separa nas salas de aula, no presencial, e isso também era depositado lá na composteira. Então, tem várias outras ações dentro desse projeto que eu adoraria poder ficar conversando aqui sobre ele bem mais tempo e me coloco à disposição para fazer isso. Michele, e vocês faziam escalas, assim, para, por exemplo, alguma equipe responsável para adubar, para ver o adubo, outra para plantar? Vocês tinham, assim, equipes? Como é que funcionou? Exatamente. O projeto, como ele acontece desde 2015, os alunos... que na verdade são os membros que, assim, proativos do projeto, né? Porque na verdade o trabalho ele envolve a escola inteira. É uma rotina sustentável na escola. Então,
toda a comunidade escolar acaba tendo que se adequar de alguma forma a essas novas ações e realidade que se apresenta para nós. Mas quem realmente encabeça o projeto e põe a mão na massa e faz, inclusive, campanha de sensibilização, são os alunos dos anos finais, de 6º a 9º, porque são os alunos que eu consigo atender assim, no contraturno também. Então, eles se inscrevem no projeto, a adesão é voluntária, o aluno pode ou não aderir, né? E aí, esse pessoal é o pessoal que realmente pensa junto comigo todas essas ações. Já que a gente está tocando no assunto, eu tinha colocado ali no cantinho, por exemplo, né? A gente tinha um problema muito sério com o chiclete. Vocês devem ter nas escolas de vocês também, nos ambientes, aí nas instituições. O que fazer com esse resíduo, né? Ele acabava se misturando com todos os outros e a gente sabe do problema que ele é em função da questão da decomposição. Então, os alunos perceberam isso em 2015 já, e nós desenvolvemos uma coleta específica para ele, e eles batizaram esse local de chicletrash, né? Que é para os alunos colocarem ali. Não é para eles entrarem com chiclete na escola. Bem criativo. A gente sabe que eles entram, então ali eles colocam. Isso porque em 2015 a gente também descobriu que tinha um projeto de um pessoal bem legal da Química em São Paulo, que eles estavam transformando o chiclete em resina. Infelizmente, esse projeto terminou também por falta de verba já faz algum tempo, né? E não deu mais continuidade. Eu nunca consegui um parceiro da Química que conseguisse topar com a gente esse desafio de recolher os nossos chicletes e transformar em resina. Me parece que é um processo caro, precisa de uma porção de transformações químicas, assim, não tão simples, um pouco mais complexas. E, no fim, a gente acabou não conseguindo encaminhar esse material, que era a ideia inicial, né? Encaminhar para São Paulo. Mas, pelo menos, é um resíduo que não vai parar e vai se misturar com os outros que a gente consegue separar. Então, a gente continua, assim, com essa ideia, né? E os alunos que fazem esse recolhimento desse material, que colocam, né, por exemplo, na questão da sensibilização do uso da luz, do apagar a luz, do uso né, na sensibilização do uso consciente da água, inclusive o descarte de alimento, né, das refeições. Esse pessoal que constrói esse material, que pensa, que percebe essas necessidades, é o pessoal do projeto. Então, em 2015, esse foi o trabalho que nós levamos, digamos assim, para a feira do município, né? Mas eu trouxe outros exemplos aqui, só para a gente também não ficar só nesse projeto, trouxe os nomes e depois, claro, se quem tiver interesse, a gente se coloca à disposição. Mas, por exemplo, também foram cigarro, a droga lícita que mata, briófitas e pteridófitas, o segredo da vascularização, horta orgânica e hidropônica domiciliares, ajudando os animais abandonados, criando alternativas sustentáveis para a redução de sacolas plásticas, brinquedos de sucata, sala de sensibilização, estímulos à visão, ECA, que nojo, hora de lavar as mãos e verificar a limpeza na caixa da verdade. Então, trouxe algumas imagens das feiras que a gente participou. Esse movimento de participar das feiras, né, também leva a gente a participar de outros eventos dentro das universidades, inclusive, e os alunos vão junto levar e apresentar o trabalho que eles fazem, que eles desenvolvem, né? De outros projetos, inclusive, que a gente tem, de cultura de paz, de maratona de leitura na escola. Então, eles pegam o gosto com a apresentação, né, com a participação nesses eventos, e eles vão desenvolvendo, talvez, um hábito que nós não conseguimos desenvolver na escola, né, no nosso tempo, essa desenvoltura de participar desses eventos de forma tranquila, ir lá e apresentar o trabalho deles, né? Então, é uma super experiência para eles. E nós já participamos de alguns eventos, além de feiras, né? Mas também eventos mais específicos da administração, da gestão de resíduos, enfim. Vários outros eventos nós já participamos levando projetos. Trouxe também aqui outros nomes, né? Por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, de trabalhos que também fizeram parte da Feira das Ciências, né? Clash Royale jogo, xilofone, simetria e assimetria em casa, experiência gastronômica, banquete grego. Então, eu trouxe vários trabalhos ali, né? Especiarias do século XV e XVI, as grandes navegações, Tangram, né? A criatividade como aliada na aprendizagem da matemática. Então, vejam como
a gente consegue abrir, né, essa possibilidade de outras áreas do conhecimento se integrarem, né, nesse momento. Quero chamar a atenção, né, que nós temos outras feiras, não só das ciências, além de outras festas, mas também temos a Feira do Livro, que é um outro evento bem interessante interno da escola. Participamos de um outro evento municipal, que é a Feira de Leitura. Algumas escolas são convidadas a participar e a nossa também participa dessa feira, né? Também quero chamar a atenção para as parcerias, não tem como a gente não chamar atenção para isso, porque são parceiros que nos ajudam no desenvolver das atividades dos projetos, mas também nesses momentos de feira são pessoas que vêm como expositores. Então, é um momento que o pessoal lá do PET da Biologia, que participou, né, com a gente no Restaura Lab, vem também com material da Biologia para apresentar para os alunos na Feira das Ciências. Então, não é uma exposição só dos alunos, é também dos laboratórios, dos estagiários, das universidades e dos parceiros que trabalham com a gente, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o pessoal da Engenharia Sanitária e Ambiental participou do projeto, das atividades na escola e foram expositores também nas feiras das ciências. O pessoal da Arquitetura e Urbanismo da UBRA também foi um super parceiro na revitalização da escola para a organização das hortas, por exemplo, ali na lateral da escola. O pessoal do PET da Agronomia também da UFFM, né, nos auxiliou. E não posso deixar de falar também dos recicladores, né, da Associação de Recicladores, que é a ASMAR, porque todo o material, o resíduo não reciclável, que é recolhido e armazenado na escola, a gente chama o pessoal da ASMAR, o pessoal da ASMAR vem prontamente e a gente encaminha para eles. Mas isso só é possível porque existe esse trabalho, essa parceria de todos da escola, né? Para que a gente consiga fazer essa separação correta, né? Enfim, quero, no finalzinho ainda, para não me demorar mais, mas chamar a atenção para 2020, caiu essa situação pandêmica no nosso colo e agora como vamos trabalhar no âmbito virtual, né? Então, claro que a gente não conseguiu desenvolver, talvez, do jeito que a gente conseguiria, que seria a nossa expectativa. O ano passado foi para todos os professores, eu acho que um momento muito difícil, porque a gente teve que se reinventar, se readequar, aprender novos recursos, né? Então, a demanda de trabalho foi muito, muito grande, mas mesmo assim a gente conseguiu propor para eles o que a gente chamou de primeira feira virtual das ciências. Para os anos finais, a gente organizou um Padlet, eu vou deixar também o link para o pessoal ir lá. E aí, nesse Padlet, a gente botou lá a liberdade, né, individual, da expressão individual, de compartilhar, naquele momento, as suas reflexões e percepções ecológicas da situação que a gente estava passando. Então, isso foi um movimento. Os professores individualmente postaram lá suas reflexões, os alunos. Foi um movimento individual. Já não foi mais igual aquele lá no presencial. Foi um movimento diferente, mas foi um movimento muito válido, né? Então, a gente deixou um período aberto esse Padlet para o pessoal expressar lá as suas reflexões e percepções ecológicas, como eu tinha colocado. A gente também participou da Semana Lixo Zero, que foi a primeira vez que o município de Santa Maria se integrou a esse grande evento, que é um evento, inclusive, internacional, né? Uma reflexão muito importante que é proposta nesse momento da gente refletir sobre o consumo e o resíduo, né, que provém desse consumo, a responsabilidade que a gente tem sobre ele. E a nossa escola aderiu ao Dia de Sem Sacolas. Então, nós desenvolvemos uma sacola em parceria, né, com um supermercado de Camobi, que é o Supermercado Royal, uma outra empresa que é a Biotech. Foi desenvolvida uma sacola retornável com o símbolo da escola, e no dia específico, que foi o dia de Sem Sacolas, esse supermercado aí não estava fornecendo sacolas plásticas para ninguém, então a escola estava lá com a opção de vender essa sacola por um custo baixo, assim, né, mas como esse movimento da substituição por uma sacola retornável, ou a pessoa tinha a opção de levar em caixas. E muitas pessoas contribuíram, né, e levaram suas sacolas retornáveis, e a gente vai manter esse ano
vai participar novamente desse evento que é o Lixo Zero. Inclusive, eu sugiro que quem não conhece, não participa, participe, assim como o link da Terra Cycle, a gente pode deixar também a possibilidade de se inscrever enquanto instituição de ensino nesse movimento do Lixo Zero. E aí, como que nós organizamos isso? Vídeo. Cada, né, aluno que quis nos auxiliar e que quis participar organizou um vídeo para que gravou lá um trechinho, né, falando um pouquinho sobre o Lixo Zero. E aí deixei os links aqui também. Vocês sumiram todos para mim. Eu só quero saber se eu caí ou se vocês... Não caiu! Michele, bem interessantes, Michele, assim, as experiências, porque olha só a mensagem muito assim, reflexiva que nos traz essa questão de reforçar o consumo consciente. Que muitas vezes a questão do usar a água com consciência, da questão do ligar ou desligar as luzes, para além como essa questão do uso das sacolas, dos descartes de alguns produtos, que até mesmo nós não sabemos muitas vezes, ai meu Deus, onde é que eu coloco essa pilha, onde é que eu coloco essa lâmpada? Então são movimentos que impulsionam a gente a buscar as parcerias, que isso. Que tu deixou bem marcante, que é o movimento que nós também queremos incentivar vocês que estão nos escutando, pessoal, essa questão do movimento das parcerias, o quão é interessante essas parcerias externas, as parcerias com outras instituições, como, por exemplo, desses trabalhos que depois irão ser originados com essa feira que nós estamos promovendo no município de Itaqui, poderão surgir parcerias, como, por exemplo, nós temos o PET Agronomia aqui no campus da Unipampa. De repente, a gente já pode buscar essa ponte, né? Esse canal de comunicação, estabelecer parcerias, trocar ideias e ampliar os horizontes de a gente fazer essas parcerias com as escolas da cidade. O quão é importante o relato e a experiência que a Michele está compartilhando da escola com esse movimento rico, que as parcerias nos fortalecem. Justamente também outra coisa que tu mencionou, Michele, essa questão dos professores orientadores e os co-orientadores. Na nossa feira virtual também abriu essa possibilidade de ter, cada trabalho poderá ser submetido por um orientador e por no máximo 2 co-orientadores, sejam profissionais atuantes na educação básica, sejam bolsistas, desde que sejam os profissionais que estejam atuando na educação básica do município de Itaqui. Então, reforçando o pessoal. Fala, Marina. Isso, não, só compartilhar, também acrescentando, Michele, achei excelente a tua troca de ideias aqui conosco hoje, principalmente o início em que tu falaste da Feira das Ciências, né? A gente tem trazido esse movimento de integração, os exemplos que tu trouxeste, que envolve história, envolve geografia, português, linguística, enfim, isso é muito importante. E também é importante a questão das parcerias, como a Liliane já mencionou, né? Os links, porque muitas vezes até empresas grandes conseguem fazer essas trocas, né? E parcerias com as escolas, e principalmente esse momento final da feira virtual, que coincide muito com a nossa. A FICIPampa, então, foi a primeira feira promovida pela Unipampa como um programa de feira de ciências, porque antes eram feiras mais individuais, promovidas a níveis locais. A nossa, então, foi a primeira vez que a Unipampa fez em todas as unidades. E nós tínhamos preparado todo um movimento de forma presencial. E coincidiu, então, com a pandemia e tivemos que reformular todo esse movimento para o online. Então, até nós adaptarmos com a plataforma, como vamos fazer, como integrar, né, as crianças, os jovens, adolescentes e os professores, isso tudo é um desafio bastante grande. E, então, é muito legal essa troca de experiências, essa parceria, até porque a gente está aprendendo bastante, né? E até agora que estão nos ouvindo, que o público está nos ouvindo, então, até para a gente entender como esses movimentos funcionam de forma virtual. Então, nós agradecemos bastante a tua fala aqui hoje. Sim. Que bom, gurias. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma e me coloco à disposição para a gente fazer parcerias, porque a gente gosta muito de parceiros. Então, a escola, né, ela se coloca à disposição para fazer parcerias de trabalho, caso vocês queiram e precisem também, né? Então, a gente se coloca muito à disposição. Claro, vale lembrar também que
Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para os painelistas, para a Michelle, depois a Alexandra, Camila, escreva ali, né, no YouTube, que depois a gente lê aqui e passa para vocês ao final, então. Sim, Michelle, olha só, outro ponto bacana, assim, para nós encerrarmos, então, esse momento de compartilhamento das tuas experiências, outro movimento bem bacana, essa questão que tu falou, do incentivo da apresentação de trabalhos, que como os estudantes na tua escola tiveram oportunidade de já trabalhar desenvoltura, porque olha só o que bacana que é promover isso desde o ensino fundamental, porque às vezes os estudantes chegam na educação superior, como por exemplo aqui na Unipampa, e muitos têm vergonha. Chegam assim, até não ir na aula, eu quase desmaio, né? Porque não conseguem falar ao público. Então, se nós, profissionais, incentivarmos desde cedo, aos poucos já vamos perdendo a vergonha. Então, muito importante, Michelle, essa tua contribuição, dessa experiência de como os estudantes estão se soltando, isso está contribuindo, o quanto isso está contribuindo para a formação dos estudantes, que eles estão sendo futuras pessoas que não têm vergonha de se posicionar, de falar, aquela questão do empoderamento da sua voz, do seu pensamento, da sua fala, que é o que às vezes a gente encontra aqui na educação superior, quando eles vêm para a universidade, muitas vezes têm vergonha, porque justamente às vezes não tiveram esses espaços como vocês estão compartilhando, desses movimentos integradores, desses movimentos, estão contribuindo para que essas pessoas consigam realmente depois se posicionarem mais adiante, né? Então é muito contributivo. São experiências que nós, por exemplo, nós estávamos conversando, né, antes evento de hoje, que talvez nós não tenhamos tido, né? Então, a importância que eles têm dessa oportunidade. E para esse ano, nós somos uma escola credenciada na rede de escolas associadas da Unesco. Então, um dos trabalhos que a gente está se aprofundando esse ano é na Agenda 2030, que tem tudo a ver com todas essas questões que a gente trouxe e eu abordei aqui, né, na apresentação. Então, as turmas, elas ficaram responsáveis esse ano, cada turma, por escolher um ODS, um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, se aprofundar nele. Isso eu estou falando de educação infantil, tá? Desde a educação infantil até o 9º ano. Cada turma, no seu nível de conhecimento, a partir assim, da sua idade, do seu nível de escolarização, vai aprofundar ali, vai escolher um ODS, vai se aprofundar e depois vai apresentar, como a gente está fazendo aqui agora, para as outras turmas da escola, uma vez que, como cada um vai escolher para que a gente possa socializar e passar pelos 17, né, ODS, vão ter representantes das turmas que vão poder transformar nesse momento de socialização. Aí, terminei, gurias, a minha parte. Muito obrigada, Michelle. Sim, deixei meu contato, deixei ali o link do Face da escola, assim. Você sabe, professor, eu poderia ficar falando aqui, nem falei do orgulho que eu sinto cada vez que eu vejo os alunos apresentando, do tanto de trabalho que isso dá, mas o quão gratificante é também para a gente saber que a gente faz parte dessas experiências dele, contribui de alguma forma, né, para esse momento de aprendizagem. Assim, e esse mesmo orgulho... aprende muito, né? Sim, esse mesmo orgulho que tu tá compartilhando agora, nós todos, vocês que estão nos assistindo, pessoal, vocês também podem promover nos trabalhos que vocês forem submeter, não só em feiras integradoras, mas todos os trabalhos que vocês forem fazer em suas vidas. Esse movimento de orgulho, da gente se sentir assim, missão cumprida, aquele movimento de gratificação, que é isso que nos impulsiona. Movimento é incentivar, né? Essa é a nossa função. A gente tem que ser incentivadores e multiplicadores disso. Então, que assim seja. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada por poder compartilhar. Michelle. Vamos lá. Agora eu vou continuar compartilhando aqui o resto, né, da nossa programação. Vamos lá. Ops. Aqui. Vamos compartilhar, então, para nós darmos o prosseguimento, pessoal. Esse movimento que nós intitulamos como um movimento de compartilhar, um movimento de inspirações. Então, continuando aqui, para a gente conhecer mais um pouquinho sobre as nossas
professoras colaboradoras, as nossas parceiras desse movimento formativo, nós iremos continuar, então, esse movimento, já vai projetar aqui para vocês, tá, pessoal? Continuando, então, esse movimento que nós chamamos do reinventar e compartilhar experiências, possibilidades de práticas no ensino presencial e no ensino remoto. Continuando, então, nossos diálogos, agora nós iremos conversar um pouquinho com a Camila Parigi, que ela também atua na Escola Vicente Farecena, juntamente com a Alexandra, que depois também irá compartilhar um pouco as suas experiências. E a Camila tem atuado, ela é pedagoga e ela tem atuado no 4º ano e no 5º ano. E olha só, pessoal, que bacana no movimento que a Camila promoveu, foi essa questão do cultivo da estévia, e que foi na escola, como é que foi essas possibilidades de uma vida mais saudável. Ela vai compartilhar um pouquinho sobre isso conosco, e também, agora já vai terminar, já vai aparecer, porque travou aqui, deu uma travadinha. Oi. Oi, Camila. Tá. Agora passou demais, porque tinha travado. E o outro projeto bacana também, que a Camila desenvolveu, foi sobre sujeira, eca, que nojo. Hora de lavar as mãos e reutilizar sobras de sabonete, que foi um movimento bem interessante, que movimentou a cidade, inclusive foi um trabalho premiado no concurso municipal da cidade. Então, agora eu vou parar de compartilhar aqui, para a Camila compartilhar um pouquinho sobre esse movimento, como é que a Camila tem desenvolvido, né, Camila? O que tu achou de interessante? Como é que os estudantes se mobilizaram para fazer, por exemplo, essa questão do trabalho com a estévia e esse trabalho com sabonete também? Como é que foi, Camila, esses movimentos na sua escola? Muito, muito interessante, assim, esse movimento, né, que vocês estão construindo inicialmente de compartilhar essas práticas, e que alegria, né, estar aqui, né, com colegas, com os nossos colegas da escola, também com vocês, justamente compartilhando esses momentos que enchem o nosso coração de alegria, enchem o nosso coração de saudade, né, em função justamente do momento que a gente vem iniciando, né? Eu não sei se está aparecendo aí para vocês. Sim, já começou a aparecer. Bom, então, qual é inicialmente, assim, né, trazer para vocês que a preocupação, né, no momento de formular os trabalhos, de construir essa prática pedagógica com os alunos, né, como você colocou aí, são alunos dos anos iniciais, então são os pequenos, né? Nós temos aí uma prática que foi desenvolvida com o 2º ano e outra prática que foi desenvolvida com o 4º ano. Atualmente eu estou trabalhando no 4º e no 5º, né? Mas nesse período eu estava também no 2º ano, então tem lá com os picurruchinhos, né? Lá com o 2º ano, que também é um período de alfabetização. E essa preocupação, né, é uma preocupação pedagógica, é uma preocupação que também está envolvida com todos os conhecimentos que a gente tem, né, em relação a um currículo que é científico, que é técnico, mas que também tem que estar alicerçado dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que vai contribuir, de fato, né, para melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes, da qualidade de vida da nossa comunidade, né? Então, pensando tudo isso, é que a gente veio alicerçando aí essa proposta. Então, em relação ao cultivo da escola, né? Foi uma ação desenvolvida nos anos iniciais com os alunos de uma turma de 4º ano, dentro de uma temática geradora que é ciências e saúde, né? Então, partiu lá, né, dos estudos que a gente vinha realizando, né, com os alunos, em relação à alimentação, em relação à nutrição. E aí, o que foi observado, o que os alunos começaram a comentar, assim, prof, poxa, né, o meu avô, né, ele não pode consumir açúcar, tem muita pena porque ele não pode, é tudo amargo, né, eu lembro da fala, assim, de um aluno, é tudo muito amargo, e aí eu tenho pena dele, mas será que o açúcar é bom? Será que o açúcar faz bem, né, para a saúde? Então, tudo isso a gente começou
a problematizar, né? Afinal, o açúcar é um vilão ou é um mocinho, né? Então, desde aí a gente começou a buscar quais são os tipos de açúcar que existem, né? Que tipos de açúcar que a gente pode encontrar, né? Então, a gente viu que tem o açúcar tem vários processos, né, para chegar até o consumidor, até as nossas casas. E aí, esse processo, a gente tem, né, esses diferentes tipos, inclusive o açúcar demerara, o açúcar cristal, o açúcar mais fininho, né, o mais branquinho. Tem outros tipos de açúcar, o açúcar de coco, mas que também existem outras possibilidades para a gente pensar em como, né, substituir o próprio açúcar, porque, na verdade, pode, né, nós temos aí, né, várias pesquisas que indicam que traz, de fato, malefícios para a nossa saúde. Então, o que, que pode substituir? E aí a gente chegou, né, na estévia. Foi, né, um conhecimento, né, para tanto para mim quanto para os alunos em relação à estévia, utilizando ela como um adoçante natural, porque até então a gente via na farmácia, via nos mercados, né? Mas a planta da estévia, né? Conhecer a planta da estévia e utilizar essa planta, né? In natura, né? Foi uma surpresa, de fato, né? Então, chegamos a esse conhecimento, né? Construímos essa ideia em relação à estévia. E aí a gente foi vendo a questão do histórico, qual é a origem, né? Qual a origem dessa planta? E descobrimos que é uma planta que é natural da América do Sul e que era cultivada justamente pelos indígenas, né? Eu coloquei até aqui para a gente ver. Olha só, ela era intitulada como erva doce, né? Eles tomavam essa erva, né, junto, né, inclusive no porongo, né, utilizando o porongo aí, e faziam um chá, né, e consumiam essa erva para adoçar, né, para adoçar o chá, para adoçar a água, né. Então, tudo isso foi sendo construído com eles e pensando também na questão de possibilidades de receitas. Então, já como nas receitas de bolo, de doce, a gente utiliza o açúcar, quais as receitas que eu posso adaptar e colocar a estévia como substituto aí do açúcar? Então, aqui eu até coloquei umas fotinhos, né, aqui em relação à alimentação, né, de práticas que a gente fez ali em relação à alimentação saudável. Então, eles construindo, né, pratos, né, utilizando toda a questão, né, em relação a nutrientes, aqui, né, a plantinha, a estévia, e aqui as receitas, eles apresentando na feira, aqui foi a feira da escola, na Feira das Ciências, em que eles apresentaram o trabalho em relação à estévia. E foi assim, um trabalho que foi muito interessante, que foi muito legal, justamente porque outros colegas também se envolveram, né? Outros colegas, né, de outros anos também desenvolveram algumas receitas, né? Desenvolveram o sacolé, o picolé feito com a estévia, o suco, né? A vitamina com a estévia. A gente desenvolveu a balinha de goma com a estévia. Foram também os cookies, né? Bolos, o branquinho, né? Com a estévia. Então, aqui eu coloquei algumas relações que foram feitas com outras áreas do conhecimento. Então, inicialmente trazendo, né, as ciências da natureza, pensando nessa questão de vida e saúde, de alimentação, de nutrição, e também pensando nas próprias questões em relação à planta, do desenvolvimento dessa planta, né? O que era necessário, por mais que a estévia seja uma planta originária da América do Sul, ainda são necessários alguns elementos para uma planta, né, se desenvolver. Então, quais são esses elementos, né? E a gente começou, né, na hortinha, né, a plantar as estévias e aí também observar o que é necessário para o desenvolvimento dessa planta. Dentro da matemática, trabalhando as medidas, né, de capacidade com relação à própria planta que nós fazíamos o acompanhamento e também em relação às receitas que foram desenvolvidas, analisando gráficos, né, em relação à obesidade,
trabalhando aí a questão da obesidade infantil também, voltando na ciência. Em relação às ciências humanas, a origem dessa planta, o histórico dessa planta, a localização, né? Eu lembro muito bem da gente fazendo a localização, trazendo os mapas, né, para dentro da sala de aula e fazendo a localização com os alunos da América do Sul, identificando quais são os países que nós temos, né, e o país que inicialmente, né, que foi inicialmente encontrada, né, foi no Paraguai, o primeiro registro, né, em relação a essa planta. E depois, também em relação a linguagens e tecnologias, trazendo a produção de cartazes, de informativos, né, desses diferentes gêneros textuais que a gente vai trabalhando ao longo de todo o projeto, e a interpretação, né, dessas leituras que eles foram fazendo, que eles foram construindo em relação ao próprio conhecimento que estava sendo desenvolvido. Então, esse foi o trabalho em relação à estévia. E, assim, é muito gratificante realmente ver que era uma alternativa, né? Eles colocavam assim, é uma alternativa para mim pensar para minha família, para o meu avô que não pode consumir, para o meu pai, né? Ou para algum familiar. Inclusive, assim, trazendo o meu relato, né? Uma tia minha, eu falei, liguei depois construindo o trabalho, olha, tia, eu vou passar uma receita, tenta, né? Você vai ver, né, o gosto não é idêntico ao açúcar, mas né, fica muito parecido, é muito, muito, muito sutil, assim, a diferença da gente realmente perceber em relação a um doce ou um bolo, né, feito com a estévia e com açúcar. Inclusive, né, eu ainda digo que ele fica mais leve, fica até mais gostoso, né, em relação à produção, né, do alimento com açúcar e com a estévia. Claro que a própria questão assim de como produzir a estévia da secagem, né, das folhas, é muito delicada. A gente tem que ter muito cuidado para a gente colocar no sol, ir cuidando, né, essa secagem. Então, muitas vezes, para as famílias era complicado essa organização. Então, de fato, né, a utilização pelos estudantes em casa, a gente não tem certeza, né? Acredito aí que muitos começaram a utilizar, né? Mas foi apresentada, foi construída essa ideia como uma possibilidade realmente deles construírem, deles terem, né? Essa possibilidade com a família. E o bem interessante, Camila, que foi essa questão da integração dos estudantes com seus familiares, que é do contexto da realidade, que trouxe uma possibilidade de proporcionar, digamos, mais qualidade de vida, né? Porque para evitar o consumo, justamente para aqueles que não podem exagerar, então já é uma outra possibilidade de explorar receitinhas, essa questão de poder articular, como vocês fizeram, as diferentes áreas, ciências da natureza, matemática, ciências humanas, linguagens e tecnologias, que foi uma proposta bem interessante no viés de uma ideia, articularam-se vários movimentos de partilhas das receitas, de divulgar, de como fazer esses movimentos de solidarização uns aos outros, de divulgar, desses movimentos de trocas, de partilhas, que foi um movimento muito incentivador. Exatamente, até porque acredito assim, né? Penso, né? Nesse nosso papel, que também é um papel ético, é político, né? Então, vem dentro disso de contribuir realmente para a mudança, para uma transformação, para construir essa possibilidade deles visualizarem. Então, acho que foi muito interessante. E o outro trabalho que você comentou em relação ao sabonete, né? A sujeira, época, que nojo, né? Eles falavam muito em relação à ida, né, aos banheiros. Poxa, prof, mas acontece que fulaninho vai no banheiro e não lava a mão, né? Os pequenininhos às vezes comentavam. Então, a gente foi assim a ideia de trabalhar a hora de lavar a mão, né? A ideia de se lavar as mãos, retomando, né, todos esses hábitos de higiene que são necessários, né, para a nossa saúde. Então, também está alicerçada, né, nessa temática em relação à higiene e saúde, em relação à saúde, né, aqui voltado para a questão da higiene, e foi com a turma de segundo ano. Aqui tem duas fotos, né, por quê? Porque
nesse trabalho, a gente buscou utilizar as sobras dos sabonetes em barra, né? Então, aquele sabonete em barra que fica lá, né? Depois ninguém mais utiliza porque está pequenininho já, ninguém mais quer, e a gente vai deixando de lado, vai ficando de ladinho. Então, eles traziam esse sabonete em barra para a escola, a gente colocava em um recipiente, né? E depois nós utilizávamos esse restinho, né? Esses pedacinhos de sabonete em barra para produzir o sabonete líquido. Então, era uma ideia de retomar esses hábitos, né, essenciais em relação à higiene, mas também trazer, né, esse conhecimento além, essa possibilidade da gente reaproveitar, de nós reaproveitarmos as sobras, né, do sabonete em barra. Aqui, então, o caminho que foi construído, né, então, o surgimento da proposta surgiu dentro do componente de ciências da natureza, com a ideia da higiene, né? Tivemos a construção da caixa da verdade, né? Então, essa caixa da verdade, ela funcionava com aquela luz negra, né? Então, a gente montou a caixa, né? E ela tinha a luz negra, né? Trouxe para a sala de aula, em que eu misturei o álcool gel com aquela tinta luminol, né? E aí eles iam e lavavam, né? Com álcool gel, faziam do jeitinho deles. Aí eu olhar, opa, peraí, então as partes brilhosas eram as partes em que as mãos estavam bem limpinhas. E as partes que ficavam mais escuras eram as partes que não haviam sido lavadas, né? Então, ali eles começaram a observar, realmente, eu posso lavar a mão, mas às vezes eu não lavo a minha mão direito. Tem algumas partes que ficam, né, limpinhas, mas tem outras que não, né, que tem bichinhos, que tem os micróbios, né, que tem os micro-organismos que ficam ali e eu preciso lavar direitinho essas mãos. Então, o que eram? Nós estudamos o que eram os hábitos de higiene, por que eles são importantes, né? Então, esses foram alguns questionamentos que eram diretrizes, assim, né, que davam os encaminhamentos, né, na proposta com as crianças. Então, por que esses hábitos são importantes? Será que eu lavo bem as minhas mãos? Né? Como que eu devo lavar as minhas mãos? Então, foi feita toda uma explicação de como fazer a lavagem correta das mãos. E aí, depois, nós passamos para a parte da produção do sabonete líquido, mas era um sabonete líquido especial, porque era um sabonete líquido que todos contribuíram, todos trouxeram seus pedacinhos de sabonete, né? Nós ralamos esse sabonete em barra, e aí, fazendo, né, organizando toda a receita, né? Ali até tem a questão, uma foto da panela, né, em que a gente colocou os restos com a água, né, mistura com a água, mistura também com glicerina, vai ao fogo, derrete, né, aí tem que esperar um tempo para ele resfriar, e aí a gente passa a usar, né, então depois a gente foi fazendo também essa organização da lavagem das mãos com as crianças. Aqui tem, então, a relação. Como que aconteceu essa relação com outras áreas do conhecimento? Então, ali, a própria ciência da natureza trazendo tipos de materiais, porque era o sabonete, né, em barra, né? E aí, depois se transformou no sabonete líquido. Então, houve uma mudança, né, nessa matéria, nesse sabonete que era em barra, se transformou em líquido, né? Trabalhando a questão de hábitos de higiene, as medidas, né, dentro da matemática, a leitura, né, muito a leitura, né, leitura de textos informativos, de receitas, né, e aqui também, né, a questão de que com a criança, no segundo ano, a gente tem muita questão da ludicidade, dessa brincadeira, né, que eles gostam muito, então a gente trabalhou também com dança, né? Com aquela dança do lava uma mão, lava a outra, né? Então, a gente construiu coreografias, tudo. E assim, nesse processo, eles se envolviam, né? E gostavam, né? Porque realmente era uma coisa que não apenas um problema que eles identificaram, mas também
algumas possibilidades de solução que eles foram construindo, que eles foram encontrando conosco ao longo do caminho. Aqui tem algumas adaptações. Então, o ano passado, né, no quarto ano, novamente, trabalhando a questão de misturas, né, de substâncias, foi proposto, né, então foi construído um videozinho explicando a receita para eles, explicando o que acontece, né, com essa substância, a mudança que acontece, por que acontece essa mudança. E aí, eles mandaram as fotos, fizeram, né, o sabonete líquido nas suas casas, e eles que mandaram as fotinhas dos sabonetes, né, que eles produziram com as famílias. Então, aqui até tem uma mensagem, ela, além de fazer o sabonete, eles também construíram os rótulos, né? E aí me chamou a atenção que tinha um recadinho. Legal! Tinha um ficou show! Muito. Ficou show! Vocês estão escutando? Sim, ficou muito interessante. E o que dizia nos rótulos? A composição, eles colocaram também algumas mensagenzinhas. Isso, exatamente. Me chamou muita atenção aqui a questão do lave as suas mãos, né? E cuide do outro, porque lavar não é somente lavar a sua mão, mas é também cuidar da sua saúde. Uma dica. Exatamente, dica. É a dica, exatamente. Que legal. Olha só a questão da responsabilidade com o outro. Exatamente. No momento que a gente vive, né, essa responsabilidade com o outro, né, ter essa sensibilidade por parte deles é essencial. Porque precisamos pensar no individual, mas também precisamos pensar em um coletivo. Perfeito. E esse movimento de criatividade, o quão rico que foi, fantástico, gente. Essa questão já me veio já na cabeça, assim, ó, o que a gente pode desenvolver com os nossos estudantes para eles recriarem os rótulos, algum produto, reinventarem a partir de alguma receita, digamos, até depois compartilha, Camila, conosco para a gente enviar junto com o material para o pessoal essa receitinha do sabonete, de repente, para readaptarem, readapta, cada um dá o seu toquezinho, como se diz, para a gente ampliar as visões, colocar uma outra fragrância, de repente, exato, né? Exato. Ou até uma cor. Será que não dava para colocar stevia ali? Olha só, você sabe que teve alguns estudantes que os pais fizeram com alguns chás. Eu tinha colocado como sugestão, aí teve alguns que colocaram, né, em vez da água, somente a água, fizeram um chá, por exemplo, com a camomila, e colocaram um chá de camomila, e colocaram um corantezinho. Então, também deu outra cor, né? Que legal! Justamente outro cheirinho, né? Então, foi muito legal, assim, foi muito interessante. Ou, de repente, até com uma planta que tem aqui em Itaqui, alguma planta, ou uma produção dos estudantes, reinventando e se inspirando, né, nessas propostas, e colocando o seu toquezinho, dando o seu olhar, um movimento de reinvenção, de recriar, embasados nas inspirações que nem que vocês estão trazendo, o quão rico, inspirador, criativo, muito interessante, gurias, as propostas desenvolvidas da Camila, nós te agradecemos também a tua compartilhamento de experiências, e muito legal essa ligação que tu faz entre as diferentes áreas do conhecimento, né? Com o mesmo trabalho, fazer o link da ciência da natureza, da matemática, das linguagens. Isso é bem interessante, porque amplia um pouco a visão, né, dos estudantes. Enfim, é muito importante ampliar essa visão sobre o todo. A questão até do sabonete, das unidades de medida, né, porque às vezes os pequenos têm essa dificuldade, o que é 900 ml, o que é 500 ml. Então, essa visualização é muito importante, né, até para o próprio entendimento. Então, muito interessante essas experiências que conseguem envolver todas as áreas, né? Parabéns. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estarmos conversando, né, nesse momento. E com certeza eu vou encaminhar o material para vocês, tem o videozinho também. Sim, os links, tudo que vocês acharem interessantes, vão compartilhando, gurias. E olha só o quão rico essa questão das inspirações que vocês estão nos instigando, fazendo com que a gente repense e afirme, o que a gente pode recriar aqui. E continuando nessa mesma essência, agora vamos chamar a colega Alexandra Machado, que também atua, é colega das gurias, atua na Escola Vicente Farencena e que tem desenvolvido um trabalho bem diferente. Por quê? Porque, olha só,
o meu porongo virou vaso. Como assim, Alexandra? Como é que esse porongo vira vaso? Que trabalha com as artes, com movimentos. Olha só que bonito, que a gente pode ver ali que nós temos desde a plantaçãozinha lá e também nós temos movimentos bem bonitos, enfeitando, ornamentando as paredes, os pendurando, ou será os nossos jardins. Como é que tem acontecido? Vou parar de projetar aqui para dar o espaço para a Alexandra contar para nós. Afinal, como é que esse poronguinho aí realmente virou vaso? Qual é a inspiração do mate? Do mate daqui do nosso Rio Grande do Sul? Conta aí para nós, Alexandra, como é que foi essa inspiração? Gente. Ai, que delícia esse espaço, que coisa gostosa de ouvir as meninas. Michele, que apresentou a escola com uma riqueza de detalhes, a Camila trazendo todo esse trabalho lindo desenvolvido, né, junto aos nossos estudantes. E que gostoso a Unipampa está promovendo esse espaço de troca, de poder trazer um pouquinho do nosso trabalho desenvolvido aqui em Santa Maria, junto a uma escola municipal daqui, né, da região central do nosso Rio Grande do Sul. Pois então, meu porongo virou vaso. Como é que surgiu, Alexandra, essa inspiração desse porongo? Esse porongo também já foi premiado, né? Em 2 feiras já, olha só, pessoal. Então, assim, mais no sentido trouxe essa proposta no sentido de ver que existe possibilidade, pessoal, que existe formas de fazer e que o trabalho de vocês, por mais simples que seja, ele pode ser apresentado nas feiras. Né? Basta assim, ter a vontade, ter a garra de sentar e escrever. Depois a Lília acho que vai estar falando para todo mundo aí sobre as escritas, né? Realmente se inscrever na proposta da FECIPampa, né? Eu não sei se falei certo, se falei errado. Isso. E aí eu vou trazer, então, muito rapidamente para vocês o meu porongo virou vaso, né? É uma proposta que foi desenvolvida com a turma de educação infantil em 2019, né? O primeiro ano de educação infantil no município. E no município, não, desculpa, na nossa escola, Vicente Parencena, né? E se tornou essa proposta que desde 2019 até hoje ainda se faz presente. Né? Isso, e acabou motivando as famílias, os estudantes, vocês vão ver essas fotos os profissionais, os colegas, engajou esse movimento, que é um trabalho, uma coisa que é muito importante a gente frisar, pessoal, que vocês podem propor um trabalho, mas ele se constitui por todos, um trabalho colaborativo. Um trabalho, isso, do individual, não é o individual, é o nosso coletivo. Então, quando a Michele, exatamente isso, é o coletivo, é o colaborativo, é a escola envolvida, né? Quando a Michele trouxe ali a horta, que desde 2015 foi sendo proposto, foi sendo elaborado, aquele espaço ali, né? Em 2019... tomou corpo e veio o projeto Horta Escolar, né, com os alunos dos anos finais. E aí uma coisa que instigava muitos pequenos, prof, nós podemos ir na horta também? Prof, nós queremos ir na horta também. E aí foi feito essa união entre os alunos dos anos da educação infantil com os alunos dos anos finais, né? Então eu trouxe ali os grandes, né? Como os pequenos falavam, os pequenos falavam, né? Que os grandes estavam ali para colaborar com eles nesse movimento. Então, inicialmente, eles começaram tirando os matinhos que ficavam ao redor ali da horta, sentando naquele espaço ali para as interações e brincadeiras, que é um pouco diferente, né, dos anos iniciais e dos anos finais. A gente trabalha com os campos de experiência da educação infantil, não as disciplinas, mas os campos de experiência.
mas principalmente as interações e brincadeiras. Então, tornar aquele espaço da horta ali um espaço de interação das crianças, que elas se sintam à vontade de estar naquele espaço. Então, nós iniciamos bem assim, lá no mês de abril, né? Pode ver que as manguinhas tudo de manga curta, né? No mês de abril de 2019 foi dado início a esse processo. Aí eles, depois que fizeram todo esse trabalho de cuidado com aquele espaço, de interagir com aquele espaço, de comer bergamota naquele espaço, né, se sentir pertencente àquela lateral ali da escola, nós fomos para uma outra etapa, que foi o contato realmente, né, com a minhoca, com as plantinhas, com a terra, com os meninos, com os jovens, né, dos anos finais, os alunos do 8º, do 9º ano, que faziam parte do trabalho mais direto, né, com a horta. Então, eles começaram todo esse trabalho de cuidado com essa horta. E aí, a gente começou a fazer um plantio em garrafa PET, né? Então, pensando na questão de vamos tirar a garrafa PET, né? Vamos dar um novo uso a essa garrafa PET, foi feito o plantio de mudinhas nas garrafas PET. Só que ocorreu que precisava o tempo inteiro botar água, porque a garrafa PET ela fazia com que a terra secasse muito rápido, né? Então, a gente acabava gastando muito mais água, né? Para manter essas plantinhas ali naquelas garrafas PET. Então, ali eles fizeram o plantio nas garrafas, fizeram o plantio na terra, mas mesmo assim ainda instigava assim, prof, a gente tem que estar toda hora indo lá botar aguinha, o que a gente poderia usar? E aí veio o seguinte pensamento, o que a gente poderia usar que a gente tem, assim, dentro da nossa realidade, que reduziria esse consumo de água, né? E aí foi que veio a ideia dos porongos, né? O porongo é algo que é resistente, é algo que a gente às vezes tem em casa, né? Ganha cuia da tia, ganha cuia da avó, ganha cuia, e aí aquelas cuias vão ficando ali, né? E aí, para não botar fora, né? Por que não reutilizá-las, dar uma nova cara a elas, né? E nós, a nossa escola, como as gurias comentaram, a gente sempre trabalhou com parcerias, né? E uma das parcerias era o Rancho das Tradições e as fábricas de cuia daqui do nosso bairro, que é o bairro Camobi. Então, as cuias que não serviam para venda eram descartadas, muitas vezes queimadas, outras vezes colocadas no chão e feito um buraco, né, e colocado ali. Então, o descarte delas era feito dessa forma, né? Então, a gente buscou nas fábricas de cuia, parceiras da nossa escola, cuias que seriam cuias de descarte, né? E aí vem toda a questão também, né, do conhecimento, o que é o porongo, a questão cultural, a questão que envolve a cultura gaúcha, né? Então, isso nós já estávamos lá em agosto, setembro, né? Todo esse processo foi um processo bem longo, né, de construção dessa proposta, né? E isso é uma coisa interessante de se pensar quando vai se pensar numa proposta, não fazer uma proposta específica para a feira, mas uma proposta, né, Liliane, que seja uma proposta que dê cara para essa escola que dê uma personalidade, isso, que motive uns alunos, que nem tu estava comentando, Alexandra, essa questão de incentivar os estudantes a se sentirem pertencentes do espaço que nós nos sentimos orgulho, nós nos sentimos assim, com força. Aí eu faço parte dessa instituição. Justamente. Então, justamente esse amor que a gente convida vocês que estão nos assistindo, pessoal, a moverem com amor, inspiração, com garra, que vocês se sintam assim, orgulhosos de onde vocês fazem parte.
Isso, e aí entra toda a questão, né? Se vai pensar em educação infantil, nós temos os campos de experiência. Olha ali, é o traços, sons, cores e formas que as crianças estão trabalhando na pintura desses porongos, né? A questão do eu, outro e nós, nas relações ali de conversar com o colega, de escutar o colega quando está falando sobre o porongo, né? Então, todos esses campos estão sendo abarcados à medida que o processo, que o projeto vai tomando corpo no decorrer do ano. Sim, usando principalmente, né, as artes, a criatividade, os trabalhos manuais. Os espaços, os tempos, né? Lógico que a gente não ficou somente nesse projeto, outras coisas vinham acontecendo no decorrer do ano, né? Mas, assim, se for pensar hoje num ensino remoto, tenho sim como propor às famílias, né, um espaço, uma proposta nesse âmbito. Então, que a criança, de repente, está lá na sua casa, pegue um canto lá no seu jardim, construa com eles um breve, uma horta, né? Então, propor às famílias. Então, esse movimento, eu particularmente vejo como possível de ser realizado nesse momento virtual, né, que a gente se encontra agora, né, em 2021. Então, ali eles fizeram depois que eles fizeram a pintura, teve uma exposição no Dia do Gaúcho, então eles expuseram, contaram, né, fizeram ali uma exposição, contaram como é que eles pintaram, contavam para os pais, então ficou exposto aquelas cuias ali, aqueles porongos pintados. Depois, num outro momento, eles fizeram um plantio de mudinhas que eles trouxeram da casa deles, né? Então, a cor que gostava, o formato que a mãe gostava. Teve alguns que trouxeram flores, outros trouxeram ervinhas, outro trouxe cebolinha. E assim foi feito o plantio por eles mesmos. E olha só que interessante que foi o plantio não só de plantas que a gente tem como de enfeitar o jardim. Não, com outros variados. Hortinha, sim. E aí é uma ideia, né? De repente, uma mini horta, né? O porongo pode se tornar uma mini horta dentro da sua casa, né? Onde vai colocar ali a salsinha, a cebolinha para o consumo de uma família pequena, digamos, né? E aí veio as feiras, né? Então, todo esse trabalho foi desenvolvido com os pequenos de 4 anos, né? Com a turma do pré-A, e eles mesmos que apresentavam nas feiras, né? Então, essa daí foi a feira da escola, né? A feira das ciências da escola, onde eles explicavam para as pessoas como é que eles tinham feito todo esse processo. Depois convidavam as pessoas a pegar e colocar... escrever bilhetinhos, né? E colocar mensagens positivas, ali. Versos, poemas. Olha só, né? O que dá para integrar, pessoal, com literatura, português, com articulações da linguagem, dos desejos, que nem tu comentou essa questão de fazer uns poronguinhos de acordo com o gosto da sua mãe. Olha só, de tu aprender a sensibilizar diante do outro. O quão rico. E aproximar também, né? Fazer com que as pessoas que estão ali assistindo também se tornem colaboradores dentro desse processo, sejam parte, né, desse processo, né? Então, essa foi a exposição dentro da escola, em 2019. Em 2019, ainda, nós participamos do segundo Espaço Educar e Empreender, da quinta-feira de ciências do município, onde fomos premiados com o segundo lugar justamente com esse projeto, né? E aí, quem apresentou na feira foram os próprios alunos. E aí eles receberam as medalhinhas, olha que graça, as medalhinhas que eles ganharam, né? Então, assim, lógico que, assim, quando a gente pensa em feira, é o momento da gente mostrar o que a gente faz, né? Quando vocês forem se inscrever, é um momento tão gostoso de mostrar todo um trabalho, todo um empenho, todo
um desenvolvimento feito com os nossos alunos. Mas mais rico ainda é ver que eles estão apresentando, que eles se sentiram pertencentes àquele trabalho ali desenvolvido, que eles sabem o que eles estão falando. Então, no decorrer da feira, eles foram quase 150 cuias distribuídas. As pessoas puderam pintar ali junto com eles as suas cuias, né? E aí eles explicavam como é que as pessoas podiam chegar em casa e plantar os seus porongos, né? Que virou o vasinho de flor ali para eles. Muito interessante, Alexandre, é muito rico, sabe? Essa proposta de motivar, inspirar não só essas recriações nos porongos, as artes, os bilhetes, os recados, essa questão de integração é como tu tinha me mostrado, a questão das medalhinhas, né? Na nossa feira virtual, nós também disponibilizaremos medalhas para os 2 trabalhos destaques de cada categoria e nós também teremos troféus. Então, um movimento, assim, engajador, para que depois também os que participarem da nossa feira também se sintam orgulhosos, assim como tu mostrou de uma maneira tão orgulhosa e tão carinhosa. E olha que lindo, pessoal. Já pensou os alunos, vocês recebendo um troféu, recebendo uma medalha pelo trabalho desenvolvido? Bora, gente, vai ser lindo. E aí, em 2020, em meio ao remoto, né, também inscrevi o projeto, né? E aí nós fomos contemplados com um 3º lugar na categoria Educação Infantil, junto à primeira edição do concurso de inserção da educação fiscal na prática pedagógica, ensino remoto da teoria à prática. Por quê? E aí, educação fiscal, por quê, né? Né? Como é que entra essa questão do financeiro, Alexandra? Pois é, gente. Se a gente for pensar em comprar um vasinho para colocar a plantinha, ali eu estou trabalhando com a questão da sustentabilidade, né? É algo que eu tenho em casa, é algo que eu posso dar um novo significado, né? É algo que eu posso repensar as práticas de consumo de forma sustentável. Reaproveitar. Né? E aí entra a questão da educação fiscal, né? E aí entra essa proposta de interligar não só esse trabalho, mas interligar a outros conhecimentos. Sim, né? Como, por exemplo, até empreender, por exemplo, a vender futuramente esses porangos. E aí, em 2021... Que é agora. Que é agora, né? Ali nós temos na nossa escola, então, justamente o resgate dessa proposta e pensando na questão de ajudar a escola de uma forma a arrecadar valores para poder trabalhar questões de cuidado com o espaço, né? Uma pintura nas paredes da escola. Então, como fazer isso, né? Então, nossos porongos estão à venda na nossa escola. Sim, e vocês têm vendido bem? Como é que os estudantes têm empreendido? Não, aí foi um processo inicial que foi... Agora a gente teve o dia do bolo no portão e aí teve também a venda, né, dos porongos que viraram vaso, né? E aí tá ali tem exposição ainda os trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos, ainda permanecem em exposição na escola. Os porongos que estão estão à venda lá na escola, né? É um valor sim, muito, digamos, não alto, né? Acessível. Isso, justamente. É um valor acessível, né? E que resulta em uma verba para a escola poder... Olha só, pessoal, repensando nesse exemplo que a Alexandra está nos trazendo, como a gente pode incentivar nossos alunos a serem futuros empreendedores, a fazerem artes manuais, de alguma forma, fazerem alguma produção eles mesmos, em que eles podem até mesmo, às vezes, promover... Claro, a Alexandra está falando essa questão do movimento da escola para ajudar a escola, mas também, muitas vezes, alguma proposta que a gente... dê uma certa luz para os estudantes, que eles possam auxiliar os pais em casa, às vezes essa questão da sustentabilidade, até essa questão do recurso financeiro agora em tempos de pandemia, que tem muitas famílias que estão com dificuldades financeiras. Então, tem aí uma outra estratégia de a gente também articular em questões de empreendedorismo, da questão da educação financeira, da criatividade, das artes, enfim. E justamente isso, daí...
quando a gente pensa assim em projeto, eu gosto de pensar assim, qual o impacto que eu vou ter na minha comunidade. Impacto social, né? isso. O que eu vou trazer com aquela proposta ali que possa ajudar essa minha comunidade, essa minha criança, esse desenvolver todo, né? Que a gente sabe que não fica só na sala de aula. E aí nós temos o Porangando pela Comunidade, né? Então, Porangando pela Comunidade. Muito inspirador, então, muito inspirador. Temos fotos ali de uma EMEI, que é parceira nossa também, que adotou a ideia, né? Então, colocou lá na entrada da sua escola, não vai aparecer muito, mas está ali os porongos, né? Que viraram vasinho. Casas das famílias, dos colegas. Esse daqui é o espaço Santo Antônio, que é um parceiro, é uma mãe de aluno parceira nossa que ela colocou na horta dela, lá no espaço Santo Antônio. E aqui vários outros locais que estão fazendo uso e que vão dando retorno. Os porongos. Olha aqui o porongo. Sim, uma plantinha, quer dizer, vocês estão semeando vários movimentos inspiradores. Muito bonito, Alexandra. E só para finalizarmos, então, nosso momento, Daniel, tem alguma questão que o pessoal levantou aí no chat para as nossas convidadas? Tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma colocação aí no chat? Nós temos bastante elogios da Magali, Divani, da Isabel, da Sueli, da Andrelise, da Cristina, da Patrícia, da Luciana. Sim, o pessoal, todo mundo. O pessoal está gostando, o pessoal dos movimentos que vocês estão desenvolvendo nas suas escolas, o quão rico e transformador. E nesse mesmo clima que vocês estão apresentando, o trabalho de vocês, que a gente também quer motivar a quem está nos assistindo, para a gente continuar semeando e plantando coisas boas, energias assim, que fazem com que a gente tenha uma vida mais alegre, uma vida mais com orgulho, que é aquela palavra que me marcou, que a Michelle também falou dessa questão, e a Camila também. Então, essa questão também, e lembrando, né, para fazer um fechamento, que olha só como são emergentes essas questões, que essa questão do empreender em tempos de pandemia, essa questão do lavar as mãos nunca foi tão falado antes da pandemia, porque a gente não tinha o hábito recorrente de toda hora lavar as mãos, e agora, mais do que nunca, são temas, sim, que a gente pode abordar. Mais alguma colocação, Daniel, que nós vamos ter que fazer um fechamento, gurias, para passarmos para o segundo momento, para podermos encerrar. Olha que linda a cunha da Alexandra. Ai, que lindo! Gente, falei, deixei a cunha ali do lado. Olha o porongo. E olha que linda. Mais algum? Gurias, muito lindo. Obrigada, muito lindo, gente, pelo espaço. E a fala de vocês foi muito inspiradora e, com certeza, contribuiu bastante aqui para esse nosso movimento formativo, porque é muito importante para os estudantes, né, essa inspiração, essa alegria e essa vontade, né, de fazer as coisas que vocês mostraram aqui. Isso é extremamente importante, é incentivador. Parabéns mesmo pelas contribuições e pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada por colaborarem conosco aqui no nosso momento formativo da FIFIPAMPA. Agora, então, eu não sei se alguém tem mais alguma... Eles só pediram porongo aqui. Para vir para o Itaqui. Pode adquirir lá junto à escola Vicente Isso! Pessoal, depois vocês mandem um link, coisa e tal, no material que depois nós iremos compartilhar com os nossos participantes, como é que faz para adquirir, coisa e tal, e o movimento também deve auxiliar a escola. E continuando esse movimento, agora nós iremos mostrar brevemente, né, Marina, algumas outras inspirações que foram desenvolvidas no nosso Brasil. E aí, Marina, qual a contribuição? Exatamente. Então, essas fotos que a Liliane está mostrando aí, em uma das visitas que eu fiz ao Museu Biológico do Instituto Butantan, em São Paulo, é muito interessante porque eles têm vários espaços para as crianças visitarem. E me chamou muito a atenção 2 desses espaços que tem as fotos, que um é a composteira, né, em que fica no vidro, é bem conhecido da gente, mas para as crianças é bem importante verem o processo de decomposição, então, das frutas, né, como é o exemplo da primeira foto. Com o passar dos dias, quais são as alterações, né, visuais que vão ocorrendo e como elas vão se decompondo e fazendo parte ali do meio. Na segunda foto que vocês veem ali,
são micro-organismos, né? E aí, nesses micro-organismos feitos com aquelas massinhas de biscuit, isso é bem interessante. Isso, e bem inspirador, porque vocês podem também articular, de repente, com massa modelar, alguma outra coisa, não precisa ser micro-organismos, ou qualquer outra proposta que vocês pensarem. E composteira, gurias, tem dado muito esse tema nas feiras que vocês participam? Composteira está sempre aparecendo, então é um tema bem recorrente. Continuando, o que mais que a gente pode compartilhar aqui? O que mais, Marina? Essa é outra foto, então, né, de uma placa de PET com os micro-organismos feitos com as massinhas. Com as massinhas. E é bem interessante porque, como os micro-organismos são invisíveis, precisam de microscópio, às vezes não existe essa ferramenta à mão, né? Então, mostrar as formas deles, a forma de uma bactéria, né, de um coco, de um bacilo, enfim, é bem importante para eles irem entendendo esse mundo microbiológico que embora a gente não enxergue, faz parte, né, do nosso ambiente, então isso é bem interessante. Pode passar, Liliane? Isso. Ali estão alguns destaques, né? Isso, que, por exemplo, nós já tivemos outras feiras na Unipampa, e os destaques em 2016 na educação infantil foi quais temas? Um que até as gurias comentaram, que a gente conversou preliminarmente, do vulcão. O vulcão em ação foi um dos títulos que foi destaque em 2016. A questão do óleo saturado também, uma outra proposta que foi destacada em 2016, e também um outro título de um trabalho foi Plantando Lixo, que é a questão de trabalhar com essa conscientização do descarte do lixo e de como reaproveitar. Também nós temos em 2019, né, Marina, da educação infantil, o que teve em 2019? Isso, então é importante antes de nós falarmos, todos esses trabalhos que foram contemplados na Feira de Ciências, em feiras de ciências desenvolvidas na Unipampa, eles estão disponíveis em links, né, Liliane, que depois a gente pode compartilhar. A gente compartilhou no chat e depois a gente pode compartilhar com vocês no arquivo que nós vamos mandar por e-mail. Isso, exato. Então, o trabalho dos destaques na educação infantil, o ciclo da água, né, para mostrar um pouco da importância da saúde bucal, que já se trabalha bastante nas escolas, mas sempre é bom ressaltar. Fábrica de tijolos, né, que é um dos trabalhos que foi premiado. Ainda, no ensino fundamental, nos anos iniciais, a questão do amigo ambiente, né? A gente está falando rapidinho, pessoal, em função do nosso tempo, para também não tomar muito do tempo de vocês, mas todos os detalhes desses trabalhos, a compostagem doméstica, né? Água e vida, são todos trabalhos que, se vocês entrarem depois nos links que nós enviamos, vocês vão ter acesso ao todo deles para entenderem como que eles foram desenvolvidos, tá? Só observando, pessoal, que no fim, nesses links, eles não têm esses detalhes ricos. Realmente tem esses modelinhos, só os títulos, mas a gente traz como inspiração. Por exemplo, trabalharam com o meio ambiente, trabalharam com compostagem na questão com as minhoquinhas, que nem as gurias tinham comentado lá na escola, do contato com a minhoquinha. A questão da água, a água, de novo, um tema bem recorrente. O que mais que nós temos agora no fundamental, anos iniciais ainda? Isso, nos anos iniciais ainda, a questão que é agro, né, que também tem se falado bastante, alimentação saudável, né, até por conta da educação nutricional nas escolas, que até as meninas deram exemplos ali com a Estévia, do aproveitamento dos alimentos, eles entenderem a importância, né, dos nutrientes e dos alimentos mais de origem natural, não tão ultraprocessados, né? A composteira, como a gente já tinha falado antes, são alguns exemplos que podem ser trabalhados. Também ali alguns trabalhos de grupos de anos finais, né, do ensino fundamental, a questão do mosquito, né, o Aedes aegypti, que a gente tem voltado muitas doenças causadas por mosquitos, né, agora a gente tem visto, então a questão de manutenção dos ambientes limpos, de não deixar água parada, né, desse incentivo, carregador eólico, né, formas de energias alternativas que também têm sido bastante discutidas, diagnóstico ambiental do bairro Floresta, né, verificação de como está na sua comunidade essa questão. Então, são exemplos de trabalhos premiados. Isso, ainda tendo... Isso, como, por exemplo, algum trabalho que envolva o bairro da sua comunidade também, de a gente tentar compreender o contexto em que nós estamos inseridos, certo? Exato. E nos anos finais, Marina, o que nós tivemos de trabalhos premiados em 2019, os trabalhos destaques? Então, como a gente falou para vocês, né, a FECIPampa, assim como as feiras da ciência, né, elas abrangem várias áreas, não somente as ciências
um componente de ciências. Então, olha, a questão da valorização do idoso, né? Porque a nossa população ela tem passado por essa mudança, né? A população idosa tem aumentado, então é importante esses trabalhos que valorizem a acessibilidade, né? Para vários grupos, e os idosos são um grupo bem importante. A questão do solo, né? Cobertura do solo e redução da erosão, né? A questão também da igualdade de gênero no ambiente escolar, né, que a gente sempre tem falado muito desse assunto. Então, são assuntos que englobam várias áreas do conhecimento, diferentes áreas do conhecimento, e que foram trabalhos premiados. Ainda também, passando rapidinho, no trabalho de ensino médio, né, que normalmente os alunos do ensino médio eles já estão naquele momento mais preparando-se para seguir uma carreira lá na universidade, então eles já começam a fazer trabalhos mais aprofundados. Teve um dos trabalhos premiados que foi o reaproveitamento das águas da chuva, né? Aqueles de aproveitar a questão ambiental, construção de cercas de proteção de nascentes, foi um dos trabalhos premiados. O último ali de baixo envolvendo animais, desmame precoce de leitões, que foi um estudo mais em relação a grupos. Também a extração de hidrogênio por eletrólise, um trabalho de química, o veganismo, né, que tem toda essa questão também da redução do consumo de alimentos de origem animal, mas como fazê-lo de forma que haja um equilíbrio nutricional para o indivíduo, né? A questão da influência da física e da matemática na agricultura, que isso é bem importante, e aqui para a nossa região se trabalha bastante a questão agrícola, né? Então é importante observar quais os conceitos lá da matemática e da física que eu aplico na prática mesmo da agricultura. Então, são todos trabalhos que foram premiados nesse sentido. Também lembrando, né, que houveram destaques na questão da educação especial, questão ali da astronomia em libras, engenhocas recicláveis, o outro último trabalho, Quando o Ovo Afunda, foram trabalhos que envolveram a educação especial, então. E também, por fim, que é uma das nossas categorias, que é o EJA, o Ensino de Jovens e Adultos, né? Um trabalho premiado em educação financeira. Isso é bem importante, né? A gente sempre fala muito disso, e principalmente nesse momento que a gente passa por crise, né? Cada vez mais os preços aumentam no mercado, na padaria, em todo lugar. Então, a questão de fazer essa educação financeira para saber o que cabe no orçamento é bem importante, até para que saia da escola e ajude também a família, a comunidade. Um outro trabalho destaque também, finalizando a astronomia, tá, pessoal? São todos exemplos de trabalhos premiados em feiras de ciência. E só para finalizar essa minha parte, que depois eu vou passar para a Liliane, também se vocês observarem, qual a importância das feiras nas escolas? Porque além do município, do estado, existem eventos também a nível nacional e internacional que os alunos são premiados. Se vocês buscarem na rede, nós temos duas meninas aqui do Rio Grande do Sul que foram premiadas e que ganharam bolsa de estudo para estudar fora do país em função de terem trabalhos premiados em feiras de ciência. Então, é legal esse incentivo que as professoras, a Alexandra, a Michelle e a Camila mostraram lá no início. É interessante que vocês façam nas escolas de vocês, porque é uma forma dos alunos crescerem, né? Terem essa desenvoltura, conseguirem interagir com a comunidade, que é o objetivo da educação. A educação ela tem que ir para além da teoria da sala de aula, ela tem que se integrar com o meio. Então, isso é bem importante. Então, gente, nesse segundo momento do nosso encontro formativo, a Liliane vai falar um pouquinho para vocês como escrever um resumo, para que a primeira etapa de inscrição na Unipampa envolve escrever um resumo sobre a ideia que vocês, professores e estudantes, tiveram. Então, essa escrita, ela segue algumas normas, né, até para que se organize a ideia e se entenda como desenvolver por etapas esse projeto e qual a viabilidade dele. Então, a Liliane vai apresentar um pouco disso, só vou falar um pouquinho. A Liliane, então, é servidora da Unipampa, campus Itaqui. Ela é licenciada em Letras e mestre em Tecnologias Educacionais em Rede e tem doutorado em Educação. Então, ela atua como técnica de assuntos educacionais e ela, juntamente comigo, nós somos articuladoras da FECIPampa Itaqui
E então ela vai mostrar um pouquinho de como vocês, a auxiliar de como escrever este resumo para se inscreverem na FECIPAMPA. Isso certo? mesmo. Qualquer dúvida que tiverem, só escrevam no chat que o Daniel repassa e nós vamos respondendo. Isso Eu mesmo. não sei se a Alessandra, a Camila e a Michelle têm algum compromisso agora. Se tiverem, vocês podem ficar bem à vontade para continuar nos assistindo, ou também, se tiverem, podem ficar bem à vontade também, se precisarem sair. Tá? Vou passar para a Liliane agora, então. Isso mesmo, pessoal, olha só, pensando em colaborar com vocês nesse momento da escrita, que nem as gurias haviam comentado antes, de tu ter as ideias e depois parar para escrever. Então, por que a gente pensou em oportunizar esse espaço para vocês, não só voltado para os participantes que irão depois concorrer na primeira FECIPAMPA Campus Itaqui, mas também a qualquer um que está agora nos assistindo, que tem interesse de se situar. Como é que se faz um resumo acadêmico? Então, a primeira dica é: pense em algum tema que inspire em vocês. Algo assim, ó, que mexam com o coração. Porque algo que nos motiva, nos inspira, é algo mais prazeroso de fazer e também é mais fácil também da gente conseguir escrever sobre. Porque esse processo de escrita é algo que às vezes a gente pensa, ai meu Deus, e agora? Vou ter que parar, sentar e escrever. Meu Deus, por onde que eu vou começar? Não sei. Mas aí, com amor, vêm as inspirações. E as inspirações nos impulsionam, nos movem e fazem com que muitas vezes a gente cative outras pessoas e compreendam aquilo que a gente está proposto a fazer com muito carinho, com coração. Então, partindo desse movimento, olha só, pessoal, compartilho com vocês como é que a gente pode fazer um processo de inspiração versus reinvenção. Então, olha só, na inspiração nós temos vários canais, sejam agora, por exemplo, com as gurias que compartilharam as ideias delas, nós temos a web e qual o exemplo que eu trago aqui para vocês? Um exemplo do Pinterest, que são os carrinhos, olha só, trabalhando com os reciclados, com uns desenhos. E olha só, eu sou a mamãe do Antônio, o Antônio tem 2 aninhos, e eu gosto muito de fazer atividades pedagógicas para ele, inclusive também eu estou fazendo pedagogia, até eu estou fazendo meu estágio. E aí, qual foi a minha reinvenção que trouxe para vocês que a gente pode desenvolver? Seja na educação infantil ou até nos anos iniciais. Essa questão de trabalhar, olha só, a reinvenção foi, como meu filho gosta muito de animais, por que não readaptar essa ideia que a gente viu, essa inspiração, numa reinvenção? Então, eu criei os carros bichos, que são os carros bichos em que tu pode trabalhar com a produção através dos reciclados e trabalhar com as estampas dos animais, os sons. Aí tu já trabalha com a questão da pintura, dá para trabalhar com a pintura, dá para trabalhar com as cores. Olha só, pessoal, os animais têm as tais características, os traços, olha só como é que é a zebra, a girafa, o hipopótamo, o leão, quais são essas diferenças? Então, esse é um movimento rico que a gente pode propor, por exemplo, num ambiente escolar, de uma inspiração e reinvenção. Como é que a gente faz isso, pessoal? É quando vocês se inspiram em algo e não só copiam e colam, aquele famoso Ctrl-C ou Ctrl-V, mas vocês dão um toquezinho de vocês. Que vocês olha só, isso é um exemplo de reinvenção, em que tu readapta em uma outra proposta, em um outro contexto. E como é que a gente pode fazer, então, com que essa reinvenção se materialize no escrito? Então, dando umas dicas bem breves para vocês, olha só, pessoal, no nosso resumo, quais são os elementos básicos? Nós temos a introdução, ela é um pouquinho diferente ela é um pouco parecida, mas tem alguns elementos um pouquinho mais característicos que diferem um pouquinho de uma redação. Por quê? Olha só, no resumo, nós vamos ter a introdução, o objetivo do nosso trabalho, a metodologia, os resultados e discussão e, por último, a nossa conclusão. E como é que a gente faz, né? Como inspiração de introdução. A introdução é o momento em que a gente apresenta a nossa proposta. Como, por exemplo, eu vou apresentar agora para vocês, este trabalho aqui, que a gente vai dar
um peso, uma valorização, a gente vai justificar a importância desse trabalho, a relevância e apresentar o contexto que a gente pode apresentar essa proposta. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode dizer, esse trabalho foi proposto, esta pesquisa foi desenvolvida, este estudo foi realizado, então a gente inicia apresentando. Então, a gente pode pegar e trabalhar com essas expressões. Este trabalho, esta pesquisa, este estudo, aí a gente situa onde que foi proposto, onde que foi realizado. Foi realizada na turma tal, dos anos iniciais, aí tu situa a modalidade de ensino na escola tal, no município de Itaqui, por exemplo, e se justifica por quê? Se justifica por articular a imaginação, trabalha com a coordenação motora, com a criatividade, com a reinvenção, enfim, é um momento que na introdução vocês vão dar força para a proposta de vocês. Vocês vão apresentar com tudo e vão contextualizar onde é que essa proposta vai ser desenvolvida. Ou, observando, pessoal, outra dica, a gente diz foi, se já foi realizada. Aí, no caso, se vocês ainda não realizaram um trabalho, é será. Então, a gente só troca o verbo do passado para o futuro. Será desenvolvido, será proposto. E no objetivo, o que é importante também no objetivo, pessoal, vocês frisarem. O objetivo tem alguns verbinhos que a gente pode usar, como, por exemplo, o objetivo é compreender, ou foi compreender, ou teve como objetivo. Então, tudo depende do viés que vocês compreendem o estudo. Como, por exemplo, na educação, eu tenho desenvolvido, por exemplo, nos estudos de doutorado, eu tenho trabalhado muito com a perspectiva do compreender. Eu não tenho trabalhado com a perspectiva do analisar. Não é errado, porque tudo depende do viés do trabalho de vocês. Então, estou compartilhando com vocês que eu utilizo muito essa questão do compreender, do identificar, evidenciar, averiguar alguma situação. Aí, no caso da nossa pesquisa, do nosso trabalhinho, né, que foi o exemplo inspirador, né, qual foi o objetivo? Foi justamente o de identificar se realmente esses tipos de trabalhos reinventivos provocam movimentos de estímulo, movimentos de reinvenção aos estudantes. E a metodologia, qual é a dica que a gente dá para a metodologia? É o movimento em que vocês vão explicar como é que foi desenvolvida ou será desenvolvida esse trabalho, essa proposta. Então, quais são os exemplos, pessoal? Vocês podem também usar essas dicas e utilizar nessas estruturas, tá, pessoal? Não tem problema delas serem parecidas, porque assim como a Marina estava comentando anteriormente, justamente são alguns formatos que a gente segue. Aí, simplesmente, vocês vão complementando com a realidade e as propostas de vocês, certo? Então, na metodologia, como é o exemplo que a gente dá para vocês? Como, por exemplo, uma pesquisa é uma abordagem de cunho qualitativo. Como assim qualitativo? Qualitativo é quando a gente desenvolve um trabalho que envolve experiências, ideias, trocas. É a questão assim, até se tu fosse fazer um trocadilho assim bem popular e coloquial para não esquecer, é a questão da qualitativo qualidade, ou que qualificam esses movimentos que acabam contribuindo com os estudantes, versus a quantitativa. A quantitativa já é uma outra perspectiva, que é a questão quando tu trabalha mais com dados, com números, então é uma outra perspectiva de abordagem. Agora, sobre os resultados e discussão, pessoal. Uma dica é, como, por exemplo, usar estruturas, como, por exemplo, se vocês trabalharem nesse viés da interpretação, da compreensão do que foi desenvolvido, como que repercutiu esse trabalho que vocês vão desenvolver nos seus espaços, como, por exemplo, vocês podem usar após a interpretação e compreensão desta pesquisa, o que foram observados? Foram observados que os estudantes interagiram, que eles conseguiram compreender melhor os sons dos animais, o ambiente em que vivem. Então, é um movimento em que a gente acaba dando conhecimento do nosso leitor do que realmente vocês vão discutir, o que realmente isso provocou com o trabalho que vocês propuseram, certo? Outro exemplinho também vocês podem dizer, se for um projeto, um trabalho que ainda vocês não desenvolveram, vocês podem também dizer, com a realização desse trabalho, dessa pesquisa, almeja-se provocar reflexões, inspirações dos estudantes, para que eles compreendam como se diz, os animais e o ambiente dos animais de outras formas.
formas, certo? E por último, na conclusão, pessoal, qual é a dica que nós temos a compartilhar com vocês? Como, por exemplo, vocês vão dar um fechamento, que é um movimento em que vocês acabam respondendo o objetivo da pesquisa, se realmente vocês conseguiram. Então, a dica é de vocês usarem um verbinho que vocês usaram lá nos objetivos. Se vocês usaram, por exemplo, o objetivo é compreender, então a gente pode, na conclusão, né, fazer um gancho. Então, com esse trabalho, foi compreendido que propostas lúdicas contribuem com o ensino-aprendizagem dos estudantes. Aí, nesse movimento, aí vocês vão dar o fechamento da ideia de vocês, em que vocês vão responder se realmente vocês conseguiram contemplar, compreender aquele objetivo que foi proposto com o trabalho, certo? E também uma dica, né, para quem ainda não desenvolveu, né, o trabalho. Então, vocês podem dizer com esta pesquisa, serão identificados quais são as possibilidades de promover espaços em que os estudantes se sintam instigados, como, por exemplo, a refletirem sobre as suas ideias e outras possibilidades de reinventar os reciclados. E só para finalizarmos, então, pessoal, como é que se materializa isso na prática? Teoria versus prática, como é que isso foi desenvolvido no escrito? Aí depois nós iremos encaminhar por e-mail, pessoal, aos que se inscreverem, a todos os que participarem desse movimento, nós vamos compartilhar o exemplo desse resumo que foi inspirado nessa reinvenção. Qual é o nome do trabalho que foi criado para estimular vocês e a exemplificar? É Carrinhos de Reciclados, recriando animais com rolinhos de papel. Então, a partir desse movimento, desse exemplo inspirador, a gente traz para vocês como é que a gente pode desenvolver, olha só, como é que a gente pode iniciar os nossos escritos, ó. Este estudo foi desenvolvido, ou esta pesquisa foi realizada onde? Na educação infantil, ou lá no contexto de vocês, ensino médio, EJA, vocês situem, aí vocês colocam qual é a turma, qual é a escola, a cidade que foi realizada, e se justifica por quê? Por ser um trabalho que explora a imaginação, estimula o exercício da criatividade, da coordenação motora fina, por exemplo, que foi no contexto desse daqui, recriando os animais, os carros bichos. E o objetivo, como é que a gente materializou esse objetivo nos nossos escritos, né? O objetivo foi o quê? Compreender como a recriação dos carrinhos, dos rolinhos de papel, que eles, com as estampas de bichos, eles podem sim, como é que eles podem despertar a imaginação, promover o exercício da criatividade, o exercício da coordenação motora fina, por exemplo. Então, foi um outro movimento que a gente pode explicar o nosso objetivo do nosso trabalho. E a metodologia, pessoal, como é que a gente pode explicar a nossa metodologia, que é como esse trabalho pode ser desenvolvido ou já foi desenvolvido. Aí, no caso, como exemplo aqui, a gente traz que é uma pesquisa de cunho qualitativo e que se utilizaram algumas estratégias, como a pintura de carrinhos, brincadeira lúdica e o jogo simbólico de faz de conta. Como, por exemplo, fazendo de conta, aí explica como é que foi. Primeiro, apresentou os estudantes, aí não uso a expressão primeiro, mas a gente diz, né? Apresentaram-se os carros bichos, mas sem as estampas, né? Sem as estampas, foi proposta a pintura para que cada um explorasse como é que eles têm um olhar sobre essa recriação de traços, cores e formas, e também lança-se essa questão do faz de conta, depois, no final da atividade, promover para eles, porque não uma corrida dos carros bichos, qual é o carro bicho mais veloz, qual deles será o mais veloz, então é uma outra alternativa também de trabalhar com essa questão do jogo simbólico. E os resultados e a discussão da nossa proposta, como é que a gente pode apresentar? A gente pode dizer, por exemplo, após a interpretação desta pesquisa, observar-se o quê? Que trouxeram as seguintes contribuições, como o estímulo da coordenação motora, que acaba auxiliando nas ações futuras, como a escrita, por exemplo. Essa questão da pintura dos carros bichos também desperta essa questão da criatividade, dessa questão do uso das artes, e também, o mais importante de tudo, oportunizou-se um espaço para ampliação dos conhecimentos sobre os animais e também o contexto em que eles vivem, né? Que é a floresta, o seu habitat. Então, é uma maneira lúdica de se trabalhar. E como conclusão, como é que a gente pode escrever? Como, por exemplo, com este estudo foram compreendidas, retomando aquele verbinho que a gente usou do compreender. Foram compreendidas o quê?
que ações criativas e reinventivas, elas têm potencial para quê? Para promover a integração entre os estudantes, de oportunizar esses momentos lúdicos que acabam estimulando o exercício da imaginação e da criatividade, que assim contribuem para que o processo ensino-aprendizagem realmente se efetive. Então, esses exemplos, com esse exemplo assim, de cada tópico, pessoal, vocês puderam ver que não é tão difícil assim de a gente materializar na nossa escrita esses movimentos de inspirações. Então, a mensagem que nós deixamos para vocês é: usem a criatividade, não tenham medo de inovar, recriem, reinventem-se, que isso faz com que a nossa cabeça fiquem com fervilhões de ideias, estímulos, inspirações que acabam nos movendo, nos promovendo orgulho de a gente chegar em casa e às vezes colocar a cabeça no travesseiro e dizer, que legal, eu fiz a diferença nesse mundo. Não importa quantas pessoas a gente atinge, mas uma pessoa, duas, já faz diferença. Não importa a quantidade, mas a qualidade. Então, convidamos a vocês que vocês se inspirem nesse mesmo clima, nessa mesma harmonia, nesse mesmo ritmo, que continuem assim, se inspirando, assim como as colegas, a Michelle, a Camila e a Alexandra, continuem engajados nesses movimentos lindos, ricos, transformadores, que vão trazer mais bonitezas nas vidas de vocês. E assim que nós encerramos o nosso evento, certo, pessoal? Né, Marina? Né, Daniel, Fábio, a Fábio que está nos bastidores. Nós temos a agradecer, Michelle, Camila, Alexandra, pela parceria, e vocês que estão nos acompanhando, que estão vendo como é que a gente está articulando esses movimentos de inspirações, reinvenções, movimentos em que a gente pode, sim, colocar no mundo afora, não só nas nossas cidades, no estado e, por que não, a nível nacional, de nós repercutirmos com as nossas ideias, plantarmos a nossa sementinha. Vamos porongar mais nas nossas vidas? Vamos, né, fazer com esses movimentos... Eu amei essa plantinha no porão. Sim, no poronguinho. Então, nesses climas, dessas reinvenções, a gente convida para que vocês, não só os que forem participar da FECIPAMPA Campus Itaqui, né, pessoal? Lembrando que a FECIPAMPA Campus Itaqui é um concurso que vai ter voltado para a educação básica de profissionais e estudantes da educação básica do município de Itaqui, seja do município, do estado, das redes privadas. Mas vocês que estiveram participando, que são simpatizantes das feiras, pessoas que estão buscando se aperfeiçoar, muitos estudantes da Unipampa também, a conhecerem um pouquinho mais desses movimentos, vocês puderam ter uma noção de como é que as escolas estão se mobilizando, como é que os processos educativos têm se desenvolvido, e foi nessa proposta, nessa perspectiva, que nós criamos esse evento, para justamente a gente promover esse movimento do reinventar, do compartilhar, de formarmos parcerias, estreitarmos laços e movimentos ricos, que a gente sinta orgulho, que a gente se sinta pertencentes desses processos que a gente vivencia no nosso dia a dia. O nosso muito obrigada, pessoal. Nós encerramos, então, o nosso evento formativo com esse movimento muito positivo e inspirador e motivador. Nosso muito obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Liliane, Daniel, a Fábio, que nos ajudou nos bastidores. Um abraço grande e fiquem bem. Tchau, tchau.